30.20 armaduras estilizadas, bioma de cerejeira, placas suspensas, arqueologia, variantes de bambu, modo editor, novos móveis e mais. Tudo que a Mojang anunciou entre janeiro e março de 2023. Eu sou o Jonathan Oliveira Souza, Fablau, e esse é o Expresso Minecraft. Olá e seja muito bem-vindo à primeira edição do Expresso Minecraft, um quadro aqui do canal Ablau, onde a cada 3 meses eu reúno todos os anúncios da Mojang para os últimos 3 meses. Nesse episódio, e só nesse episódio, eu vou resumir as outras coisas que foram lançadas antes de janeiro também. Para começar, vamos falar delas, as armaduras estilizadas. Os funcionários da Mojang tinham acabado de chegar das férias de janeiro, ou seja, era previsível que eles anunciassem nada demais. Mas eles foram lá, anunciaram e surpreenderam todo mundo com o anúncio dos Armor Trees no 24 daquele mês. Ninguém esperava por isso. Com essa adição, será possível estilizar as armaduras com os minérios, da de couro a de nederita, do jeitinho que você quiser, como quem estiliza roupa. Para personalizá-las, será necessário ir atrás do template de armadura, cada um com seu desenho, podendo ser encontradas cada um na sua estrutura correspondente. Se você quiser saber onde encontrar cada template, é só ver esse vídeo do Revortex aqui no card na tela final, ou pedir pra eu fazer um vídeo ensinando aí nos comentários que eu faço sem problema. Depois de conseguir esses templates, basta ir até uma mesa de ferraria, pegar um minério qualquer e fundi-los a peça de armadura que você quiser. É como eu disse no vídeo da Mojang. Caso você não saiba, se você não quiser ir atrás dos moldes de armaduras toda vez que você precisar, você pode duplicá-los com diamante mais o bloco correspondente ao template. Dando um novo uso também esses blocos, que também andava meio esquecido. O link tá aqui no card na tela final se você quiser assistir. Ainda assim, esses templates eram bastante difíceis de conseguir, o que fez com que a comunidade reclamasse pra Mojang, e até que ela resolvesse isso. E ela resolveu, duplicando a chance de elas serem geradas nos looks, o que facilitou muito. Se você quiser que o canal Ablau continue existindo numa qualidade cada vez melhor, como você tem visto nos meus últimos vídeos, tipo da Mojang, ou esse mesmo aqui, que é um quadro novo do canal, considere se juntar à tropa do Ablau, tornando-se membro aqui do canal. Ou você pode dar um valeu que também ajuda. Você também pode se inscrever e ativar as notificações caso você queira assistir aos próximos Expressos Minecraft ou os outros vídeos de análise. Deixa seu like também se você tá gostando do vídeo aqui. Lembra do Sniffer? Aparecido pela primeira vez na Mobvote 2022, o ganhador dessa votação finalmente apareceu no Minecraft depois de 4 meses. Como anunciado, o Sniffer, farejador em português, vai meter seu focinho na terra em busca de sementes de plantas inéditas no jogo. Por enquanto só temos uma planta, a plantocha, que tem tudo pra ser uma planta com iluminação, até porque olha o nome. Mas isso é só uma suposição. A planta que apareceu no vídeo de apresentação do Sniffer ainda não foi adicionada, mas é só de tempo até que isso aconteça. O Sniffer é o primeiro mob do Minecraft cujo filhote tem um nome próprio. O Sniffer é a versão que surge após o cruzamento entre Sniffer. O farejador não vai spawnar normalmente no mundo. Para isso, será necessário se aventurar nos mares do Minecraft em busca do seu ovo, que quando chegar, provavelmente vai spawnar no cascalho suspeito, que foi adicionado de surpresa enquanto escrevia o roteiro desse vídeo na beta e preview 1.19.80.20, gerando a suína tendo as mesmas funções da areia suspeita. Aparentemente, assim como os ovos do dragão do End e os de tartaruga, o ovo de Sniffer será em 3D. E por falar na areia suspeita, a areia suspeita pode ser encontrada em sítios arqueológicos que, por enquanto, só existem na pirâmide do deserto, mas a Mojang prometeu adicionar outros pelo mundo. Nas pirâmides do deserto também é possível encontrar uma nova sala secreta. Creio que já não é mais secreta porque todo mundo já sabe. Para acessar essa sala secreta, é preciso escavar até desenterrar toda a estrutura. Antes de continuar, e para prolongar o vídeo até dar 8 minutos para pôr mais anúncios, quero agradecer ao Miglix, nome muito bom inclusive, que me avisou sobre essa sala secreta num post que eu fiz aqui na comunidade. Sem ele, eu não descobriria tão cedo que essa sala existe. Palmas para o Miglix. No processo de desenterrar a sala, você vai encontrar areia suspeita. Para escavar areia e o cascalho suspeito, faz necessário criar um pincel, cujo craft era com 2 palitos, 3 linhas, igual da picareta. Mas a pedido da comunidade, ele agora é outro, com um palito, um cobre e uma pena, um em cima do outro. Melhor assim, né? Se você não escavar os blocos suspeitos com o pincel, você não obterá suas recompensas. Quando escavada, a sucente dropa muito aleatório, mas principalmente os cacos de cera. Por enquanto, eu espero que seja só por enquanto mesmo, só existem 4 variantes desses cacos. Juntando 4 desses cacos e um círculo na crafting table, você cria vasos estilizados meramente decorativos. Para criar vasos sem estampas, pegue 4 tijolos e faça um círculo na crafting table. É possível pôr alguns blocos no gargalo do vaso, que permite decorações no mínimo interessantes. Sim, o sistema de arqueologia está bem diferente do anunciado há 2 anos e meio. Mas calma que provavelmente a Mojang vai mudar. Da areia à madeira, hora de falar do bioma de cerejeira. Se você, igual eu, sente que faltam árvores no Minecraft, você deve ter ficado feliz com essa adição. No dia de São Valentim, equivalente ao nosso dia dos namorados, em 14 de fevereiro, chegava o bioma mais rosa do jogo. Nele, a primeira coisa que você vai notar são suas árvores. Seus troncos de casca preta meio rosada se transformado em tábuas rosas, o que lhe garante suas variantes. Outra coisa marcante desse bioma são as pétalas de cerejeira, que tem uma funcionalidade parecida com os pepinos do mar das velas, além das partículas que caem das sacas. As folhas das árvores de cerejeira, também conhecidas como sakuras, mostram que a Mojang está cada vez mais empenhada em adicionar árvores cada vez mais características, marcantes, especiais e únicas no Minecraft, cada uma com seu toque.
Outra coisa que também ganhou variantes de madeira, mesmo não sendo uma, é o bambu. Duas coisas o deixam na frente dos outros materiais. Ele tem um barco único, uma jangada ou raft para os mais íntimos. Além de ter a variante de mosaico, que na minha opinião todos os blocos deveriam ter. Não podemos esquecer da diferença dos blocos de bambu descascados ou não. Mas não só de variantes de coisas já existentes vive a Trails inteira. Pois foi aqui que conhecemos as placas suspensas. Vai ser mais fácil fazer placas de rua no Minecraft agora. Dependendo de como você posicioná-las, determinada variante da Singing Size aparecerá. Tem até uma variante com corrente diagonal. Uma coisa muito pedida pela comunidade são estantes de livros funcionais. E adivinha, elas chegaram. Além de, obviamente, funcionarem para guardar livros, os porta-livros funcionam com redstone, que permite a criação de passagens secretas. Além de também poderem ser colocados debaixo de jackboxes para produzir o som de um bairro. Não foi só por causa dos porta-livros que a Jackbox ficou mais útil, pois agora é possível usá-lo com redstone, funis e liberadores. Além de que, se você colocar as cabeças dos mobs em cima dela, ele produzirá o som correspondente ao mob. Inclusive a cabeça de Piglin também chegou nessa versão. A cabeça de Piglin dropa se você matar um Piglin com um Creeper carregado, que é um Creeper atingido por um raio. As orelhas abanam quando ela é usada, inclusive com redstone. Já que estamos falando dos Piglins, vamos falar de mobs que ainda não foram citados por aqui, como Camelo. Ele é o primeiro mob montável do Minecraft que permite a viagem de 2 jogadores, e o primeiro que consegue subir em 1,5 bloco. O camelo também é importante, pois nenhum mob, exceto as aranhas, consegue te atacar se você estiver montado. Se você quiser ir mais rápido com ele, você pode dar um dash, uma espécie de super pulo, que pode fazer você pular até 10 blocos se executado perfeitamente. Após um dash, o camelo fica meio cansado, o que impossibilita-o de pular ou correr por alguns segundos. Não deixe o camelo repousar, pois se isso acontecer, vai ser difícil levantar, mesmo com o cacto, o seu alimento. E agora, o nome dá um ponto na Minecraft Live 2022, em 15 de outubro, a Mojang não anunciou o nome do update, pois ela queria esperar o update amadurecer para, enfim, escolher o nome desse. I can tell quite many things, but actually, first I want to tell you that we have decided to not name it yet. So let's name it when we all feel ready to do that. Até que 2 meses e meio depois, tipo dia 2, a empresa do Minecraft anunciou o nome Trails and Tales Update. Caminhos e contos em português. Não acho que seja um nome ruim. Na verdade, acho que é o nome mais bem trabalhado que a Mojang já deu para uma atualização. Mas eu sinto que esse nome não reflete a ponto 20 como deveria. Um nome bem exagerado, na verdade. Algo que eu vou explicar, ao que tudo indica, no próximo vídeo. Você é um criador de mapas e addons para MCB, então essa deve ser a melhor coisa que a ponto 20 trouxe na sua opinião. O modo editor. Com ele, você pode customizar o seu mundo de uma forma que nem comandos permitiram. Quer transformar uma área específica de pedra em diamante? Você pode. Quer preencher toda uma área com água? Você pode. Quer rotacionar, copiar ou reposicionar uma construção? Você pode. E o melhor, isso não se compara a todas as coisas que ainda não chegaram no modo editor. Tipo, basicamente eles têm essas 3 coisas ainda. Além dos plugins que a comunidade fez. A hora está chegando. A hora de a gente se despedir da UI do Minecraft Bedrock está chegando. A Mojang vem substituindo pouco a pouco a interface do usuário atual por uma nova, mais bonita. Começou com a tela de criação de mundo, passou por algumas telas de outras mudanças aqui e ali, até chegar na tela de morte, provavelmente anunciando a morte da interface que nos acompanhou até aqui. Pela primeira vez na história do Minecraft Bedrock, não considerando a era do Pocket Edition, porque o Bedrock veio para substituir o Pocket Edition não existe mais, sofreremos uma repaginação completa na UI do jogo. Pensar que tudo isso aconteceu em menos de 3 meses. Na verdade, em 1 mês e meio. A ponto 20, pra mim, é o reflexo do esforço da Mojang em revolucionar Minecraft, coisa que ela faz basicamente desde sempre, que eu explico nesse vídeo aqui. Ou você pode ver esse outro vídeo do Rayfordex que ensina a encontrar cada template de armadura nas suas respectivas estruturas. O Expresso Minecraft termina, nos vemos no próximo Expresso Minecraft, que sai daqui a 3 meses, ou no próximo vídeo, que vai sair quando estiver pronto.